E agora nós vamos ter aqui com o nosso querido professor Miroslav, nós vamos ter aqui um tema que é ainda mais próximo nosso, que são as políticas de memória no Brasil, né, explorando a atuação da Comissão Nacional da Verdade sobre normas jurídicas internacionais. E isso traz aqui à tona um tema muito importante. Eu estou morrendo de pena do nosso querido professor Anderson Schreiber não ter podido vir aqui, né? Porque, de certa forma, isso tudo que nós estamos falando aqui traz à tona um chamado direito à verdade. Existe um direito à verdade? Né? Em que sentido esse direito à verdade existe? E o professor Anderson Schreiber é um grande estudioso e escreveu vários textos sobre o chamado direito ao esquecimento, the right to be forgotten, the right to be left alone. E ele é um defensor do direito ao esquecimento, que foi um tema tratado há não muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, de uma forma que o professor Anderson Schreiber não concordou muito, né? Ele é um defensor dessa ideia do direito ao esquecimento. Eu já sou mais crítico ao direito ao esquecimento. Eu acho que, de certa forma, a ideia do direito ao esquecimento briga um pouco com a liberdade de expressão e briga um pouco com essa ideia do direito à verdade, o direito à memória, né? E eu acho difícil a conciliação entre esses dois pontos de vista, embora não impossível, eu acho é uma conciliação difícil, né? Então, agora, o nosso professor Miroslav vai falar um pouco sobre essa ideia das políticas de memória no Brasil, né? E falar sobre como é que funcionou, enfim, como é que, historicamente, isso ocorreu aqui no Brasil, essa Comissão Nacional de Verdade, e sob a perspectiva das normas jurídicas internacionais. E, como eu disse para vocês, ele vai nos brindar com uma exposição em português, né? Português, diga-se de passagem, que ele aprendeu sem nunca ter vindo ao Brasil. É a primeira vez que ele vem ao Brasil. Então, isso é um mérito fantástico, mostra o quão talentoso, né, é o nosso professor Miroslav. Então, professor Miroslav, o microfone é seu. Muito obrigado, senhor professor. Também muito obrigado. É ótimo de estar aqui na Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. E muito obrigado também ao nosso público. Não pensamos que nossas palestras serão tão populares. Então, muito obrigado. E peço desculpa, estou um pouco constipado, mas venho do Canadá, então não estou habituado a tanto ar-condicionado que foi ontem, mas vai funcionar. Ok, eu queria começar um pouco no início da ideia, porque já falamos muito, e os meus ilustres colegas já falavam muito sobre essas ligações entre direito e a memória. Mas eu queria perguntar, qual memória? O que memória? Que a ideia no início que o direito pode influenciar o que pensamos sobre o passado, pode ser alguma coisa de Orwell, de 1984, não é? Porque como é que o direito pode influenciar o que pensamos? Mas nós não falamos da memória individual aqui. Nós falamos de memória social, da memória coletiva, como se chama essa concepção. E a ideia que utilizamos há mais de 100 anos, é que não existe só memória individual de cada nós, mas também as memórias sociais, que são criadas nos vários grupos, por exemplo, na família, na igreja, na universidade e também, por exemplo, hoje as pessoas que estão nesta sala têm as memórias coletivas da nossa conferência, que as pessoas que não participaram não vão ter. E a lei pode, e a política pode, influenciar estas memórias, utilizando essas várias instituições sobre o que os meus colegas falaram.
depende do ponto de vista, podemos distinguir várias diferentes instituições, que é o nome na minha pesquisa, instituições jurídicas da memória. Então, temos reparações, já eram discutidos, é o meu colega hoje. Temos tribunais institucionais, internacionais, como o Tribunal Europeu e o Tribunal Interamericano dos Direitos Humanos. Temos também comissões da verdade, sobre a que eu vou falar em mais detalhe. Temos a lustração, ou verificação, que foi uma instituição criada na Europa Central, depois do comunismo, mas também foi utilizada no Iraque, depois na invasão americana, e a ideia que todos os funcionários públicos têm de ser verificados se ou não colaboravam com o antigo regime. E, enfim, temos os mais diretos, podemos dizer, as anistias e as leis da memória. Antes de passar à questão de comissões da verdade, só queria responder um pouco ao professor André e ao seu comentário sobre sobre a lei à memória, se ela existe ou não. Os pesquisadores têm várias opiniões se podemos distinguir a lei à memória. Nas várias convenções, em particular sobre os povos indígenas, a memória coletiva deles já é protegida para a lei, mesmo sem utilizar esse nome memória coletiva, mas as tradições, as ideias do passado deles já são protegidas. Então, existe no direito internacional um pouco dessa concepção de direito à memória. Mas também temos várias outras instituições, como, por exemplo, the Right to Truth, como o meu colega Leon falou, que pode também ter esta ideia que é a lei à memória. Sim, e como o professor falou, já existe, em particular na União Europeia, the right to be forgotten, o direito para estar esquecido, que também é uma ideia diferente e perspectiva diferente, como é que vamos lembrar-se como sociedade das várias coisas. Mas podemos discutir mais sobre este sujeito depois. Vou ir diretamente para a questão de comissões da verdade, que são, como disse, dessas instituições jurídicas da memória. O que é comissão da verdade? E, de vez em quando, comissão da verdade e reconciliação, dependendo da ideia. As comissões da verdade são instituições jurídicas muito particulares, porque não são tribunais, não temos um juiz, não temos procuradores, temos comissários. Comissários que são lá para ouvir o que as vítimas e os perpetradores dizem, mas não são lá para acusar. São lá para encontrar a verdade e talvez acabar com a reconciliação da sociedade. Então, esta ideia da Comissão da Verdade nasceu na América do Sul e os mais famosos são eles da Argentina e, do outro lado do Atlântico, na África do Sul. Eles eram as Comissões da Verdade e da Reconciliação. Então, tinham uma perspectiva maior sobre a reconfiguração da sociedade delas. Mas também, como em Brasil, temos várias comissões que são só comissões da verdade. Então, querem só encontrar a verdade sobre o que aconteceu para dar às vítimas, às famílias das vítimas, mas também à sociedade em geral, essas informações sobre o que exatamente aconteceu durante o período do regime. E
a ideia mais importante dessas comissões da verdade é que elas são, no conceito, um fórum para as vítimas e as famílias das vítimas para falar sobre o que aconteceu e publicizar também o que aconteceu. Porque, de vez em quando, por exemplo, na Argentina, mais uma vez, a sociedade geral não sabia exatamente o que aconteceu com desaparecidas forçadas, por exemplo. E também é uma opção, normalmente, para perpetradores de dizer a verdade e receber anistia do outro lado, mas para dizer a verdade. Este foi o mecanismo na África do Sul. E temos a Comissão da Verdade Brasileira, que é a comissão mais nova, a mais recente. Então, todas as comissões no mundo é ao lado dessa de Bolívia, mas ela nunca acabou os seus trabalhos. E a Comissão da Verdade Brasileira é muito particular, porque por várias razões. Primeiro é que foi convenada mais que 20 anos depois do fim do período de junta militar. Normalmente, as comissões da verdade são iniciadas quase imediatamente depois da mudança do regime. A outra particularidade é que a lei da amnistia brasileira vem dos anos 70, 79. Então, os membros do antigo regime não precisaram de chegar na comissão e falar sobre a sua perspectiva nos eventos. E a terceira coisa muito particular é que esta viagem brasileira para a Comissão da Verdade Geral foi muito longa e eram várias instituições nessa viagem que eram de vez em quando quase mini comissões da verdade. E vou utilizar as minhas notas, que são muitos, mais que 10, há várias instituições. Essa ideia de compreender o que é que aconteceu durante o regime militar começou com a transferência dos arquivos do Departamento de Ordem Política e Social para os vários estados no Brasil. Foi quase imediatamente depois de 1990. Depois, 2 anos depois, em 92, a Comissão Parlamentar de Representação Externa de Busca dos Desaparecidos era criada, como disse, no Parlamento. 6 anos depois, em 95, a lei sobre os desaparecidos é passada no Congresso e ele criou uma outra comissão especial sobre mortes e desaparecidos políticos. E essa comissão só acabou os seus trabalhos em 2007, publicando um relatório com um nome muito interessante para nós pesquisadores desses sujeitos: Direito à Memória e Verdade. Depois, em 2009, o Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil era criado. Também, outro lado, em 2001, a Comissão de Anistia era criada. E temos, entre 1990 até fim da primeira década do século XXI, temos várias conferências organizadas para membros de organizações não governamentais sobre estas perguntas. E, enfim, essa ideia de criar uma comissão da verdade geral maior foi estabelecida em 2008 durante a Conferência Nacional dos Direitos Humanos, enfim, inscrito no Plano Nacional dos Direitos Humanos em 2009. E, enfim, a comissão era criada em 2011 e começou os seus trabalhos em 2012. E a Comissão Brasileira tinha só 7 comissários, 5 juristas, um especialista de ciência política e um psicoanalista.
e os membros das famílias das vítimas e as vítimas não podiam participar nos trabalhos da comissão como comissários. E essas 7 pessoas precisavam de investigar todas as violações humanas depois da Segunda Guerra Mundial até o fim do regime militar. Muito rapidamente, eles se realizaram que não era possível estudar um período tão grande em 2 anos, como planeado. Então, os comissários decidiram de só investigar o período da junta militar. E também precisavam de cooperação, que é também por particular no caso brasileiro. Então, começaram a cooperar com a Associação Nacional dos Historiadores Brasileiros e a Organização dos Advogados Brasileiros. E, o que é único, aconteceu só em Brasil, começaram a cooperar com 27 comissões da verdade locais, que eram criadas nas universidades e nos governos locais e várias outras instituições, que ajudou muito a encontrar o material para a comissão. Mas, aí, mais uma vez, uma particularidade brasileira foi que a comissão trabalhou mais com os documentos. Eu vi que 16 milhões dos documentos. A ideia foi que em 2 anos e 7 meses, porque, enfim, eles precisavam de 7 meses mais para acabar o seu relatório, não vai ser possível de fazer o que as outras comissões da verdade fizeram, então, entender muitos testemunhos das vítimas. Então, a Comissão da Verdade brasileira tinha, enfim, houve 1000 vítimas, que não muito pouco, comparando a outras comissões da verdade. Do outro lado, esse trabalho sobre os documentos e também sobre os documentos e relatórios criados essas várias comissões mais antigas, ajudou a preparar, enfim, um relatório que foi publicado em 2014. O relatório tem mais de 3.000 páginas, com 3 volumes, que cada investiga outro aspecto do período do regime militar, e também tinha 29 recomendações, e só 8 deles falaram sobre o passado, e os outros falaram sobre o futuro. Então, como utilizar esta experiência do regime militar para enforçar os direitos humanos na sociedade brasileira. E também eles confirmaram uma lista dos perpetradores da parte do Estado e a lista, do outro lado, das vítimas. A grande pergunta sempre, depois dessas, em geral, várias instituições jurídicas da memória, pode ser amnistias ou leis memoriais, é se eles tinham sucesso, na verdade. E é uma boa pergunta também do ponto de vista brasileiro. Porque, do outro lado, a Comissão um pouco concluiu esses trabalhos de várias pequenas instituições governamentais, de governo local, federal, de NGOs, e afirmou o que aconteceu nos muitos casos. Do outro lado, não tive essa oportunidade de catarse, como podemos dizer, no contexto, por exemplo, sul-africano, onde muitas vítimas, há alguns anos, eram na Comissão da Verdade e tinham essa oportunidade a falar para toda a sociedade sobre as suas experiências. E, enfim, como o professor André disse no início,
não mudou a grande narrativa social. Ainda temos duas narrativas, uma da revolução militar e outra da ditadura militar. Então, esta questão de sucesso ou não da Comissão da Verdade Brasileira é aberta. Vou acabar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Miroslav. Com essa palestra aqui, nós já nos aproximamos aqui do fim do evento. Eu espero que o evento tenha sido assim, uma degustação acerca de um tema que eu devo dizer para vocês que me fisgou, me pegou. Eu que tenho estudado nos últimos anos, pesquisado sobre o tema amplo da liberdade de expressão, que é um tema complexo, multifacetado e que realmente penetra na vida das pessoas de um modo geral, que está relacionado com tantas coisas na vida da gente, né? Porque sem a liberdade de expressão nós praticamente não deixamos de ser cidadãos, deixamos de ser seres sociais, né? É importante para tudo na vida. E esse tema das leis de memória é um tema fascinante, é um tema muito importante e quero acreditar que, pelo menos na minha perspectiva, é um tema que está sendo trazido de uma forma inédita aqui para o Brasil, né? Surpreendentemente, né? Um tema tão importante, tão relevante, mas que até então não tinha sido tratado aqui no Brasil. Então, estou tendo a satisfação, a honra de certa forma, estar sendo um veículo para trazer esse tema aqui para o Brasil e de uma forma maravilhosa, com esses professores fantásticos que são realmente scholars, experts nesse assunto, têm se dedicado a isso, já tem essa obra notável, outros textos, né, que estão surgindo, e eu quero que esse seja o início, uma semente, né, para que nós nos aprofundemos nesse tema, comecemos a discutir as leis de memória no Brasil, né, comecemos a fazer parte dessa corrente acadêmica que dá importância à história, à memória, o quanto que isso se relaciona com o direito, e o quanto que isso é importante para a vida de toda e qualquer nação, de qualquer sociedade que se preocupa com a democracia, com os direitos humanos, com a história, com a cultura, porque, volto a dizer, não existe um país sem cultura. Todo país tem a sua cultura, né? A cultura é fundamental, é importante. Sem a cultura, o que nós somos? Nós somos um amontoado de pessoas, né? Nós somos, enfim, o bom selvagem do Rousseau, nós estamos no estado de natureza. Quando vivemos em sociedade, vivemos sempre permeados por uma cultura comum que nos une, né? E que muitas vezes, talvez no limite negativo, muitas vezes nos leva a um nacionalismo exacerbado, leva a um patriotismo irrefletido, etc. A cultura deve ser algo para nos unir, não para nos separar de outras culturas. Também a conversa entre outras culturas é muito importante. Vejam bem como é que esses professores estão vindo de um outro background, de uma outra cultura. Nós temos um professor que está vindo aqui de Amsterdã, né? Enfim, que tem uma cultura diferente, outro professor também de Amsterdã, mas que é mexicano, né? Que também tem uma cultura diferente, um outro que é polonês, e o mundo é isso, essa grande aldeia global, né? Com diversas culturas, com diversas histórias, que tem que conversar entre si, né? E eu espero que esse seja o início de uma conversa profícua, acadêmica, duradoura e muito profunda. Quero agradecer mais uma vez imensamente a Procuradoria do Estado, né, que realmente nos apoiou de primeira, quando eu ainda estava na Romênia, falar em cultura e diversas culturas, eu estava na Romênia quando surgiu, nessas nossas conversas, a ideia de então, realizar eventos aqui no Brasil. Eu pensei, obviamente, na Escola da Magistratura, que é a minha escola, onde eu sou professor, eu tenho meu fórum permanente sobre liberdade de expressão, e logo lembrei, né, do meu amigo Flávio, falei, Flávio, vamos fazer isso na Procuradoria? Ele falou, claro que vamos fazer. Consegue tradução simultânea? Vamos dar um jeito. Então, não tem tempo ruim com o Flávio, com o pessoal que se preocupa com a cultura aqui da Procuradoria. Então, sou muito grato à Procuradoria por esse apoio e vamos fazer disso aqui o começo de outros grandes eventos com esses professores, com outras pessoas,
disseminando a cultura, importante. E quero agradecer essa plateia que nos encantou, porque hoje em dia nós estamos vivendo um mundo pós-pandemia, se é que ela é pós, né? Acho que a pandemia ainda está por aí, mas a gente aprendeu a viver com ela, e com isso os encontros têm sido muito mais virtuais do que presenciais. Ontem mesmo na Emerge, que realmente tem uma estrutura fantástica, inclusive com transmissão online, e talvez porque tenha transmissão online, a plateia era de 15 pessoas, etc., num auditório de quase 100, né? Porque as pessoas se acostumaram a ficar em casa, assistindo, etc., e aqui, talvez porque isso não seja transmitido online, eu acho que às vezes é bom a gente ser um pouco mais analógico, nós temos esse contato, né, que é mais caloroso com essa plateia bonita, que veio aqui, que mostrou que está interessado em aprender, em absorver conhecimento. Eu fico muito grato também por isso, a gente voltar a ter um pouco essa experiência do público, né, de carne e osso, e não apenas aquele que nos aparece digitalmente, né, que também é uma coisa fantástica, não vamos repudiar a tecnologia, mas é muito bom, muitas vezes, a gente ser analógico também. Então, mais uma vez, muito obrigado, e eu acho que pelo adiantado da hora, e porque todos têm que ir almoçar e seguir com as suas vidas, não vai dar tempo para a gente fazer um debate, que eu acho que seria muito importante a gente fazer, espero que vocês não fiquem aborrecidos, mas eu acho que realmente seria talvez cansativo para os professores e até para vocês também, que resistiram até agora. Muito obrigado e até o próximo encontro.